muito feliz de estar aqui, não só pelo convite do CRN, mas principalmente poder dividir, né, essa manhã com a Flávia e com a Sonja. E aí tentando complementar algumas ideias que a gente está tentando construir. E é muito legal que várias falas da Flávia eu fiquei pensando como as coisas se combinam, independentemente do público. Ela estava falando de um público muito específico, como ela disse muitas vezes, os objetivos e os fins para alcançar esses objetivos vão ter que ser muito diferentes de outras populações. Mas é claro que o que se resume, é o que eu vou tentar construir com vocês, é que às vezes o mais simples dá muito resultado. E muitas vezes a gente descobre, porque pesquisa avança, e a gente começa a ver outras possibilidades, que a gente tem outras estratégias e o pessoal já pensa naquela cereja do bolo que eu complemento e esquece de fazer aquela coisa, entre aspas, antiga, que eu já tentei. E muitas vezes a pessoa não tentou, ela sabe da informação, mas alguma coisa impediu ela de botar em prática. Então, eu acho que um outro grande desafio nosso é traduzir um pouco aquelas informações banais que todo mundo viu, que tem, eu brinco, na folhinha da igreja, coma mais fruta, faça exercício. Por que a pessoa não faz? Não é porque ela não sabe que tem que fazer, mas o que impede, né? Será que ela está motivada realmente? Então, eu tentei trazer aqui alguns aspectos, alguns que a gente está começando a trabalhar, inclusive, lá no Instituto, para a gente começar a construir. E aí, como a sala é pequenininha, é bom que a gente pode ter uma coisa mais aberta, a gente vai construindo junto, vocês podem falar no meio, não tem problema nenhum. Então, o primeiro ponto é trazer e resgatar um pouco do que a Flávia comentou. A gente tem, sim, uma questão de balanço quando a gente pensa em obesidade. A gente tem aqui um equilíbrio entre ingestão e gasto energético que é inegável que contribui para ganho de peso ou perda de peso, seja por um objetivo fim esportivo ou seja por uma questão de saúde. É claro que isso tem que ser considerado. Mas, ao mesmo tempo, a questão da obesidade, como ela bem comentou, não se resume a uma matemática simples. Se fosse matemática simples, eu vejo até por amigas minhas que já seguiram, sei lá, dietas dos pontos, ou que consegue ver caloria, vai ficar vendo no rótulo lá de produto X calorias, vai subir na esteira de ver que caminhou X calorias, estava resolvido. Era simplesmente fazer matemática. Uma planilha do Excel resolvia o problema de obesidade do mundo. E a gente sabe que a questão é muito longe disso. Então, quando a gente vê a etiologia, né, os nossos fatores associados à obesidade, a gente tem N pontos. Muitos desses pontos, inclusive, que a gente não vai conseguir trabalhar sozinho. A gente tem aspectos emocionais que hoje em dia impactam de forma tremenda, não só hábitos alimentares, comportamentos alimentares, mas que vão contribuir também para alterações hormonais que a gente não vai conseguir mexer diretamente. Se a pessoa tem uma patologia de base que mexe com esses hormônios, também não vamos conseguir trabalhar sozinho. E está aí as equipes multidisciplinares para a gente cuidar desse paciente de uma forma global. Dentro desse cenário, que aí a gente tem diversos fatores impactando, por uma questão até temporal e talvez que realmente a gente consegue trazer mais para a nossa prática de prescrição, eu vou focar em duas. Não só as alterações de microbiota, mas as alterações relacionadas à exposição a substâncias no nosso ambiente. Então, aqui ele chama atenção nesse trabalho com poluição, mas a gente vai ampliar esse poluente do ar para uma série de outras substâncias e englobar elas numa determinada categoria que a gente vai chamar de xenobióticos. O que seriam esses xenobióticos? Se a gente vai ver por definição, é qualquer componente químico que o corpo reconhece como estranho. E aí, por reconhecer como estranho e poder causar algum tipo de dano, seja na célula, seja desvirtuando o funcionamento daquela célula, daquele órgão, ele precisa metabolizar para excretar. Então, a gente tem poluição do ar, a gente saiu na rua, Nossa Senhora, passando ônibus loucamente, a gente está respirando isso, e isso que a gente vai ter que metabolizar e processar para eliminar. A pessoa que fuma, o cigarro é uma exposição. Dependendo do produto cosmético que a gente usa, vai ter um parabeno, vai ter um derivado de petróleo, é uma substância química que a gente está se expondo. Mas tem coisas muito mais simplistas. Qualquer medicamento.
seja intencional ou não, seja a dorzinha de cabeça que a gente pega o comprimido, ou seja realmente algum tratamento crônico que aquele paciente tenha que fazer uso. É considerado também uma substância estranha e entraria nessa classe de xenobiótico. O que eu vou focar, obviamente, porque é o nosso trabalho, são aqueles que vão ser vinculados diretamente pelas nossas escolhas alimentares. Então, eu botei aqui algumas categorias de xenobióticos, alguns muito bem controlados por nós, outros que talvez não seja tão fácil, mas que a gente pode tentar mexer. E aqui por cores, né? A gente tem 3 grandes exemplos de xenobióticos que seriam agrotóxicos. Isso 3 exemplos de categorias, não são substâncias específicas. Substâncias a gente tem N. Quando a gente pensa nessa exposição, qual é a medida mais óbvia que a gente pensa? Que é a resposta mais direta. O que eu faço para minimizar isso? Hein? O que eu faço para minimizar agrotóxico? Come orgânico. Muito fácil, para todo mundo. Não, não é fácil adotar. Não acho que a gente tenha que também abandonar o discurso. Mas a gente tem que entender que a gente tem que se mexer para garantir isso como direito à alimentação adequada de qualidade e também em outras esferas. Mas se eu não posso diretamente fazer isso, eu posso indiretamente verificar, reduzir esse meu risco de exposição com outras estratégias. Estratégias das antigas. Poxa, procura aquele alimento que está na safra. Vê se tem uma feira orgânica, que hoje em dia está pipocando cada vez mais em lugares da cidade. Enfim, outras estratégias. Tenho aqui em azul substâncias que são encontradas em embalagens. O BPA é muito comum em componentes plásticos, revestimento interno de lata, os fitalatos em filme PVC. Então, outro dia eu vi uma imagem num grupo de mídia social, uma prateleira inteira de vegetais e frutas, ótimo, tudo picadinho, porém embalado. Aí você pensa, ok, é o prático, porque está ali já, mas já está embalado. Então, qual é essa exposição? Querendo ou não, o contato com o alimento faz migrar essas substâncias e quando a gente consome um produto enlatado, embalado previamente, alguma coisa a gente está consumindo também. A gente tem ainda uma série de substâncias que são geradas em função do tipo de técnica que a gente aplica no preparo desse alimento. Aqui, aminas heterocíclicas ou os hidrocarbonetos são velhos conhecidos, da queima do carvão, na carne, do churrasco. Mas a gente tem outras coisas mais simples que também vão gerar essas substâncias e que a gente pode minimizar trabalhando com técnica dietética. Querendo ou não, se a gente for perguntar para qualquer um ali no lobby do hotel, o que é a estratégia ou melhor forma para emagrecer? Aí a gente volta ao que a Flávia falou. É aquela pessoa que não está há 10 anos comendo salada com frango grelhado. E aí, como o frango não pode estar cru, não é nem frango grelhado, é o frango esturricado. Porque ele tem que estar assim, muito bem tostadinho mesmo. Precisa ser sempre assim? Será que essa é a única forma de você consumir frango na vida que vai ajudar na perda de peso? É essa combinação? Acrilamida, principalmente em produtos ricos em amido, como batatas, essas batatinhas em pacote têm muita acrilamida. É óbvio que sozinho nenhuma dessas substâncias vão ser o culpado. Mas a gente também não sabe, e esse é o grande problema dessas exposições a esses xenobióticos, qual é a consequência do efeito cumulativo e do efeito sinérgico. Então, se a gente for ver, sobrou um último, que foi o que a Flávia terminou a fala dela, e a gente volta a discutir bastante. Aditivos alimentares. E aí a gente tem um balaio enorme. Se a gente entrar lá na nossa resolução, na Anvisa, quais são os oficialmente permitidos em alimentos, quais são as finalidades, a gente vai voltar a falar deles mais para frente. Ótimo, legal, estão aí. Qual é o argumento das indústrias para utilizar? Poxa, sem eles eu não consigo aumentar tempo de prateleira, sem eles o alimento vai estragar mais rápido, ou eu não vou conseguir a mesma textura, ou o que quer que seja. E aí, se a gente coloca, tirando a questão dos agrotóxicos, porém, mas que podem se acumular também,
como é que isso daqui eu consigo minimizar de forma fácil? Se essas substâncias estão em produtos plásticos ou em embalagens, isso daqui eu encontro em que tipo de produto? Industrializado. Isso aqui passou por algum tipo de industrialização, seja um enlatado ou o que quer que seja. Só isso daqui eu já consigo minimizar se eu oriento o tipo de escolha de alimento que ele vai dar prioridade. Então, já são formas da gente minimizar essas exposições. Mas por que eu estou chamando a atenção desses xenobióticos, dessas substâncias em especial? São substâncias, como a gente falou, que podem estar por aí, elas podem estar dependendo da escolha dos alimentos e dos produtos que essa pessoa venha consumir, e elas têm determinadas características que podem contribuir negativamente para essa relação de ganho ou perda de peso. São substâncias normalmente lipofílicas. Por serem lipofílicas, elas têm uma facilidade enorme de permear as membranas celulares e entrarem na nossa célula, conseguem entrar no nosso núcleo celular e conseguem mudar muitas vezes a forma que a nossa célula expressa determinadas proteínas. E se é lipofílica, a gente automaticamente tem o outro lado da moeda, que é a dificuldade do nosso corpo colocar para fora. Porque as minhas vias prioritárias de excreção são de meios hidrofílicos. É a urina, são as fezes, é a respiração, transpiração. Então, eu tenho um determinado problema. E quando a gente vai relacionar com o impacto clínico, o que a gente já sabe, principalmente de modelos animais, é que, por serem lipofílicas, não só elas têm facilidade de entrar numa célula, mas em qualquer outro componente que seja lipofílico. Se a gente for pensar qual é o tecido corporal riquíssimo em lipídio que permitiria isso? Tecido adiposo. E isso, na verdade, é uma estratégia de proteção do nosso corpo. Porque se eu recebo uma substância lipofílica e deposito no meu tecido adiposo, eu evito que ela caia na circulação e alcance meu cérebro, meu coração, meu tecido muscular. O que seria bom. Ok, seria bom, mas em que proporção que eu estou lá sobrecarregando o meu tecido adiposo com essas substâncias? E um outro problema, uma coisa é ele entrar no tecido adiposo, mas ele entra no tecido adiposo e fica lá parado sem fazer nada? Não. Ele causa uma disfunção nesse tecido adiposo. Então, a gente tem uma relação muito cruel de que, ao se expor a esses xenobióticos, tendenciosamente, eles vão para esse tecido adiposo. E a gente já pode começar a pensar que quanto mais tecido adiposo, talvez eu tenha maior chance de ter esse reservatório para esses xenobióticos. E uma vez que eles estão nessa célula adiposa, ela causa uma série de desregulações na função dessa célula, não só favorecendo o processo de hiperplasia, ou seja, aumentar o número de células desse tecido adiposo, mas fazer com que esse tecido adiposo não só priorize um processo hipertrófico, mas altere a sua função. Disfunção de tecido adiposo, lipotoxicidade. Você altera a produção de leptina, você altera a produção de adiponectina, você aumenta a produção de citocinas inflamatórias. E isso vai contribuir não só pelo processo de obesidade, mas a gente sabe que é raro essa obesidade estar desconectada das suas comorbidades. O quanto que isso não vai impactar o risco para uma doença cardiovascular, quanto que isso não vai impactar para uma resistência insulínica, todo aquele conjunto de alterações que a gente sabe que muitas vezes vem junto do ganho de peso. Então, aí que está o nosso primeiro problema. E um problema grande. Porque qual vai ser a solução? Simplesmente emagrecer, pensando nessa substituição calórica, mas o que eu estou colocando para ele consumir? Eu ainda estou colocando à exposição a essas substâncias? Se a gente for pensar que eu posso estimular a geração de células pré-adipócitas e de adipócitos maduros, o que essa primeira infância está consumindo para já induzir uma predisposição na vida adulta a ter mais células muito bem dispostas a receber triacilglicerol e acumular gordura? E aí, se a gente pega os dados, né, conheço principalmente o pessoal da UERJ, que trabalha muito, né, com consumo alimentar infantil, o que essas crianças estão consumindo? Né? Não é um cenário muito bonito, não, mas enfim. O outro ponto que a gente vai discutir, como isso pode impactar na obesidade, é aquela microbiota que a gente comentou.
Não é novidade. Quem gosta dessa área sabe que desde 2004, principalmente, já tem tido muita publicação. Grande parte começou lá há mais de 10 anos, também com modelos experimentais, ok? Mas eles começaram a traçar alguns cenários. Primeiro, esse perfil de população microbiana intestinal é diferente em pessoas com obesidade, pensando no fenótipo de MC caracterizado de obesidade, com as pessoas com fenótipo eutrófico. Tanto em tipo de micro-organismo, mas um outro ponto primordial que a gente vai discutir e que está sempre relacionado com essas disfunções, não só de obesidade, mas qualquer alteração clínica, principalmente resistência insulínica, risco de doença cardiovascular, é a diversidade dessa microbiota. Literalmente, tipos diferentes de espécies que vão habitar o intestino de cada um. Então, essa é uma figurinha bem resumida, só para vocês terem ideia de vários mecanismos onde eles já observaram que essa microbiota do indivíduo que tem esse fenótipo de obesidade, ele é diferente dos eutróficos. A gente vai começar a discutir o porquê que talvez seja diferente desses eutróficos, que é a grande pergunta que a gente não tem na literatura, mas que, ao ser diferente, isso gera também consequências metabólicas que vão contribuir não só para perpetuar esse fenótipo obeso, mas as suas comorbidades. Aqui ele está dando como exemplo a resistência insulínica. Essa alteração da microbiota também facilita, por mexer em determinadas proteínas, aumentar a nossa capacidade de captar ácido graxo para o tecido adiposo. Então, com os modelos animais, isso é muito claro, né? Você consegue controlar tudo, né? Do bendito camundongo, muito igual aos nossos clientes, que a gente não consegue controlar nada. Você dá X de ração, para o outro você dá mesmo X, mas quando você vai ver, um ganha peso a mais, um consegue converter daquela mesma quantidade de ração uma quantidade maior de caloria. É como se a pessoa comesse a mesma coisa, mas um absorve mais, o outro absorve menos. E isso realmente acontece nos modelos animais. Eles conseguem alterar a forma que o nosso músculo esquelético oxida esses ácidos graxos. A gente volta no outro ponto fundamental, não só paciente obeso, mas paciente com diabetes. O que adianta você induzir lipólise? Você está lá liberando, claro, os ácidos graxos das suas células adiposas, mas eu preciso ter o meu tecido esquelético ativo e funcionante para que ele seja oxidado, para que eu dê conta daquela quantidade de ácido graxo livre que está no plasma. Senão isso vai provavelmente voltar para o tecido adiposo. Aí que entra a dobradinha com exercício físico, aí que entra a dobradinha com uma série de outras estratégias. Se eu tenho uma microbiota alterada que prejudica isso, eu estou prejudicando também o meu processo de emagrecimento. Eu tenho, quando eu tenho essa alteração, uma mudança no perfil inflamatório sistêmico. Uma delas é porque parte dessas bactérias que estão em maior proporção no fenótipo do obeso, elas geram uma substância que a gente chama de LPS, que é o lipopolissacarídeo, que quando absorvidas, elas induzem uma alteração pró-inflamatória. Todas as doenças crônicas têm um cunho de base, inflamação crônica sistêmica, de baixo grau, mas tem. Então, se eu estou corroborando com isso, eu estou piorando esse processo inflamatório por uma causa endógena. Não é um fator externo, não é o fumo que também causa inflamação, não é a exposição, sei lá, algum outro fator. É simplesmente a minha microbiota que está gerando uma substância que também induz inflamação. Eu consigo, pela presença de alguns ácidos graxos de cadeia curta, aumentar a lipogênese no meu fígado. Então, por que isso não estaria associado com tantos casos que a gente vê hoje de esteatose hepática? Por que a gente não consegue fazer uma relação, de repente, com alterações na produção de incretinas, que vão impactar a nossa sinalização insulínica, que vão impactar, de certa forma, indiretamente, relações de sensação de fome e saciedade, e isso vai impactar, é claro, no comportamento desse obeso para perpetuar essa situação. E corroborando com o processo de indução de inflamação sistêmica via o LPS,
essa microbiota ela fica mais incapaz de produzir um determinado ácido graxo de cadeia curta, que é o butirato, que a gente sabe que, além de ser um componente importante para a nutrição dos colonócitos, ele tem uma ação contrária, anti-inflamatória. Então, resumo da ópera, o que os trabalhos em modelos animais, e depois alguns trabalhos, inclusive com gêmeos, trabalhos com humanos já mostram para a gente, é que a gente tem sim diferença entre as duas microbiotas, e elas expressam coisas diferentes, porque cada micro-organismo vai ter seu DNA, vai conseguir expressar suas enzimas e vai resultar num efeito diferente. Mas, no conjunto da obra, essa microbiota alterada, que agora a gente está conseguindo identificar o que são essas alterações por si, para tentar ver uma estratégia, né, de intervenção, causam um aumento de inflamação, causam um prejuízo no processo de perda de peso e de oxidação de ácido graxo. Um cenário nada bom quando a gente está trabalhando com paciente obeso. O problema, como eu falei, é o que mexe nessa microbiota? O que faz ter essa alteração? Aí, como eu comentei antes, a tentativa, e eu concordo com o que a Flávia falou, que a indústria, seja ela qual for, ela é muito inteligente em pegar um gancho e converter aquilo para o seu bem e interesse, né? A primeira coisa que você fala em qualquer lugar, vamos ter que modular microbiota. O que a pessoa vai pensar? Oi? Probiótico. Probiótico vai resolver o problema? Não vai. Por N razões. Primeiro, como a gente falou, agora a gente está começando a conhecer qual é o micro-organismo. Eu sei qual vai ser o efeito daquele não, mas eu estou dando um pool de 10. Tá, são 10 num cenário de bilhões. O que esses 10 estão fazendo? Tenho a menor ideia. Esses 10 sozinhos, quem já tomou algum probiótico na vida, você toma quantas vezes no dia? Uma. Tem gente que às vezes fraciona. Vamos botar assim no mérito, 2. Ok. 2 vezes está chegando aquela coisinha ali no teu intestino. Qual vai ser o resultado? Não estou querendo dizer que não tem a sua aplicação, mas não é puramente um suplemento probiótico que vai resolver uma disfunção de população de bilhões de micro-organismos. O que a gente vai começar a discutir é o outro lado. Quando a gente pensa em intestino, naturalmente chegam diversas substâncias para essa microbiota. Provenientes do quê? Da comida. A gente come, no mínimo, 3 vezes ao dia. Se a gente for botar o fisiculturista, coitado, deve comer umas 16, né? Sei lá. Praticamente acorda para comer. Porque realmente ele tem uma meta pessoal específica dele. Mas, no geral, o que eu quero trazer é que o principal substrato para qualquer alteração de microbiota vai ser aquilo que recorrentemente a gente está fornecendo, que é a alimentação. E aí, qual é essa alimentação? Trouxe 2 trabalhos só para a gente começar a pensar, porque esse deu mídia, não sei se vocês lembram, uns anos atrás, que foi o caso do adoçante que causa sei lá o quê, né? Esse é o trabalho original. O que eles fizeram? Peguei só um pedacinho, mas tem vários outros trabalhos anteriores que levaram a isso, onde esses camundongos, quando eram expostos a determinados adoçantes, né, edulcorantes artificiais, eles testaram sucralose, testaram sacarina, testaram outros, eles viram que tinha uma alteração da microbiota que fazia com que esse camundongo se tornasse intolerante à glicose. Ok, então será que a microbiota que está sendo responsável? Fizeram vários modelos, pegaram isso, botaram em cultura de célula, tentaram botar a microbiota desse camundongo que tomou o adoçante num camundongo que não tinha sido exposto. Todos os cruzamentos resultavam no mesmo desfecho, intolerância à glicose, tendo como o meio de campo intermediando essa relação da exposição com o desfecho da intolerância à glicose, a microbiota alterada. Tudo sinalizando, mas, de novo, como é uma coisa mais recente, ainda trabalhos em animais. A gente não pode nunca extrapolar isso para o nosso ser humano. Mas eles fizeram também estudos em humanos, né? Então, eles pegaram indivíduos que não eram habituados a consumir adoçante, deram uma exposição
com sacarina, nessa quantidade. Alguém sabe por que essa quantidade? 5 miligramas por quilo? Lembra quando a gente vê, não sei, eu acho que nem lembro mais quase a disciplina, da bendita da IDA? Aquela ingestão diária máxima, sem causar efeitos adversos, que para qualquer substância química a gente tem na legislação. E só um pequeno parênteses, porque as pessoas não lembram. Edulcorante artificial está dentro da lista da Anvisa. Alguém sabe? Aditivo alimentar. Edulcorante é uma categoria de aditivo. Então, por isso que ele tem todos esses testes toxicológicos para ser liberado na X quantidade diária de limite de utilização. Resumidamente, só para explicar por isso, para não dizerem também, mas aí deram uma tonelada de adoçante para eles. Não, eles deram dentro do limite. Resumo da ópera, tiveram pessoas que responderam de forma negativa à exposição a essa sacarina, tiveram alteração da microbiota, que quando eles colocaram no camundongo, ele passou a adquirir a intolerância à glicose. Aconteceu com todo mundo? Não. Tiveram pessoas, como está aqui nesse gráfico pequenininho, que não responderam de forma negativa. Mas tem gente que, ao consumir, teve o mesmo desfecho do camundongo que eles mostraram anteriormente. Por que eu chamei a atenção da questão do IDA? Quando a gente entra nesse balaio de aditivo, e isso entra na questão também da exposição de xenobiótico que a gente falou previamente, esse é o grande argumento que todos vão ter. Principalmente se vocês já entraram na discussão de lobby com o agrotóxico. Não, mas passaram por testes. Nessa quantidade de uso não tem problema nenhum. Só que toxicidade não é dada unicamente por quantidade de exposição. É uma relação de tempo de exposição, dose e característica da substância. Quando a gente entra na nossa exposição, que não é a exposição, por exemplo, no caso do agrotóxico, do agricultor que está ali se expondo diretamente, respirando o agrotóxico, a gente tem uma exposição crônica inegável. Porque, a grosso modo, a partir dos 6 meses de idade que eu passei a comer comida, eu estou passível de me expor a tudo isso. E agora, com 35, eu estou, no mínimo, 35 anos me expondo a alguma coisa. Que coisa é essa? E mais, os testes toxicológicos, assim como sacarina, qualquer outro aditivo, é feito com a substância isolada. Ninguém testa o que a gente nos fazemos, né? A gente se faz de cobaia, que é se expor a tudo ao mesmo tempo, para saber o resultado. Então, isso é um grande tiro no pé, se a gente pensa na nossa argumentação para uma melhora da alimentação como um todo, porque a gente não consegue comprovar, a gente não consegue simular a exposição da vida real de cada um. Mas a gente começa a ter pulguinhas atrás da orelha. Como é que é essa alimentação dessa pessoa desde lá dos seus 6 meses de idade? Quais são as fontes de exposição, né? Saiu agora, isso aqui foi agosto de 2018, uma publicação que é uma revisão, mas que eu achei interessante, mostrando esse efeito desses edulcorantes artificiais desde a sua exposição em útero. Quais seriam as consequências? Por que eu estou enchendo o saco do adoçante, né? Primeiro porque, de novo, as pessoas usam muito, sem ter a ideia, é que nem o suplemento que a Flávia comentou, que é um aditivo. As pessoas usam muito por costume, usam muito por aquele apego, quase aquela bengala de que é aquilo que vai resolver porque me reduz caloria. Não estou dizendo que não precisa. Não estou dizendo que vão ter clientes que a gente vai ter que fazer uso, sim. Mas a gente tem que ter noção do que é aquilo que a gente está fazendo uso. E por que a pessoa está fazendo uso? Vou só dar uma breve contextualizada. Meu marido, formiga nata, ama um doce. Final de semana não tem como, depois do almoço, não sentar e comer uma bela fatia de torta com café. Mas pergunta o que ele põe no café? Adoçante. E isso é a maior parte das pessoas. Com que argumento? Pelo menos estou reduzindo a caloria do café, que aí eu consigo comer a minha torta. Mas isso é no todo. Menos mal a pessoa que faz uso do adoçante no café, porque ela vê se está botando um saquinho, 3 gotinhas ou 5 esguichos, né? Porque também tem isso, começa com 3 gotinhas para 5 esguichos. Mas e no industrializado? Eu não tenho
a menor ideia da quantidade que tem de adoçante no industrializado. Se a gente não vai ler lá os ingredientes, a gente ainda vai ver que tem uma combinação de edulcorantes, não é nem só um, né? É uma multiplicidade. Enfim, e mostrando que essas exposições em diferentes momentos da vida altera, sim, essa composição da microbiota, tem alterações não só de preferência de sabor, e aí eu nunca fui da área materno-infantil, mas obviamente com crianças em casa, convivendo com outras crianças em festinha, eu comecei a perceber e ficar realmente preocupada como eu tenho visto produtos que eu sei que têm adoçante sendo colocados na alimentação infantil. Às vezes eu acho que é por desconhecimento, tipo iogurte zero, qualquer coisa, a pessoa não leu, mas tem adoçante ali, a criança de 2 anos tomando. Aí começa a dar uma angústia, mas enfim, mas mudando preferência de sabor e levando alterações metabólicas que lá no adulto podem contribuir para o ganho de peso. Isso do adoçante. A gente está falando de uma lista gigante de aditivos. Trouxe aqui só para vocês terem, porque depois vocês podem pegar esse material, não tem problema, deixo com o pessoal do CRN, sei lá como é que a gente faz, mas a gente tem diversas evidências para outros aditivos, e nesse caso são com emulsificantes. Então a gente tem diversos emulsificantes que podem causar as mesmas alterações de microbiota e o mesmo problema que é indução de inflamação crônica de baixo grau. Em especial, aqui por curiosidade, tem um professor da farmácia, que é o Mauro Solapena, que tem trabalhado muito com esses modelos, ainda em modelos experimentais, mas mostrando as mesmas coisas. Então, em resumo, esse também, de novo, é ainda um trabalho experimental, que ao dar pequenas quantidades de um tipo de emulsificante para esses camundongos, você leva essa alteração de microbiota, que faz com que ela ganhe alterações metabólicas, né, ganhe habilidades que eles chamam metabólicas diferentes, e ainda corrobora para uma alteração da função dos enterócitos, aumentando permeabilidade. Então, você aumenta a produção de LPS, que é pró-inflamatório, você aumenta a entrada desse LPS na circulação, isso alcança os nossos tecidos, aumentando a quantidade de células adiposas. Não, quem quiser depois ler o trabalho, eles têm até microscopia. Você vê não só que os adipócitos estão mais gordinhos, mas eles estão com maior coração para triacilglicerol. Então, você tem um maior acúmulo de gordura ali. Então, isso, na exposição crônica, é, de novo, parecido com a gente falou de xenobiótico de uma maneira geral, sem dizer que xenobiótico, mas aqui não deixaria de ser um tipo deles, você está induzindo a ter mais células adiposas, com células adiposas mais ávidas para incorporar ácido graxo, com o intestino mais permeável para induzir inflamação, permitindo ainda uma maior excreção de caloria. Então, às vezes, pode ser mesmo aquilo que a gente pega, às vezes, pacientes com sobrepeso e obesidade, que realmente falam que estão comendo aquela coisa e não é uma grande quantidade, pensando em volume de comida, mas da onde está vindo essa caloria? É isso que a gente tem que começar a pensar também. Então, a gente traçou 2 cenários extras, né? Extras porque estão complementando aquela ideia que a gente tem e que é verdadeira de balanço energético. Mas, de novo, como é que eu posso lidar com isso? São coisas muito novas, está aí, como a gente falou, o suplemento probiótico. Qual que eu vou escolher? Eu diria, não escolha nenhum no momento. Talvez para uma questão alérgica, talvez para uma doença inflamatória intestinal, são outros 500. Mas como correção para um tratamento de obesidade, não vejo porquê. Pelo menos nada até agora me convence de que é a melhor estratégia para começar. Agora, tem outras estratégias que a gente possa pensar. Se a gente for pensar no xenobiótico, como a gente falou, são substâncias que a gente consegue lidar. A nossa célula tem total capacidade para processar essas substâncias químicas que vêm de forma exógena. Aqui, de forma bem resumida, é o metabolismo dessas substâncias, que, uma vez entrando na célula, vão ser submetidas a uma série de reações enzimáticas até elas estarem plenamente solúveis para serem excretadas do meio intracelular e, possivelmente, depois excretadas do nosso organismo na urina. Obrigada. De forma resumida,
só para a gente discutir aqui, eu botei aqui em azul não só componentes ou cofatores dessas enzimas, mas substâncias que vão auxiliar nesse processo de eliminação de substâncias estranhas do nosso corpo. E aí, se a gente vai vendo aos pouquinhos, eu preciso de ferro, eu preciso de enxofre, preciso de vitaminas e substâncias como um todo antioxidantes, compostos bioativos, preciso de aminoácido, preciso de vitaminas do complexo B, preciso de fibra, porque essa parte final, entre outras vias de excreção, está o nosso trato gastrointestinal, então eu preciso que a pessoa evacue. Eu preciso que ela minimamente beba água, porque às vezes as fezes são endurecidas que a pessoa não bebe água. É a coisa mais banal do universo, mas não bebe. Eu preciso de carboidrato complexo, porque se eu tenho como um ajudante a produção de butirato, que é um ácido gástrico de cadeia curta, da onde a minha microbiota fermenta? Qual é o substrato que ela usa para produzir ácido gástrico de cadeia curta? É fibra, é carboidrato complexo. Que eu não vou conseguir, e a gente não pode se enganar, com qualquer produto que diga na embalagem que é integral. Não é esse carboidrato complexo que a gente está falando. Então, quando a gente olha isso daqui, a gente está falando de nutrientes. E eu não vou conseguir isso daqui também, não se engane, com kits de cardápio detox que a gente compra na internet. Porque não vai ser com 5 dias de suco e sopa que eu vou ter ferro, que eu vou ter enxofre, que eu vou ter essas substâncias, que eu vou ter aminoácido. Cá entre nós, fruta e hortaliça não é nenhum grupo de alimentos rico em proteína. Então, eu não tenho. E também não se engane com a ideia da pessoa, mas também não vai fazer mal. Ninguém está dizendo que vai fazer mal. 5 dias tomando aquilo, concordo que ninguém vai desnutrir se é uma pessoa saudável. Mas vai ajudar? Também não. Então, para que fazer? Uma coisa é se não vai prejudicar, outra coisa vai ajudar em alguma coisa? Não vai. Mas mais do que isso, porque muitas vezes, quando a gente olha esse cenário, de novo a gente pensar na cerejinha do bolo antes de estruturar esse bolo para colocar essa cobertura, a pessoa vai pensar em, então, como eu não tenho pela dieta, eu vou fazer um suplemento de vitaminas e compostos. Vou botar lá a minha vitamina C, vou botar os meus compostos bioativos, vou botar isso XYZ, vou botar uma suplementação com vitaminas do complexo B. Como eu já ouvi, não, Ana, mas a gente precisa, né? Porque a gente não consegue alcançar. Aí eu, por que não? Talvez algumas pessoas não consigam numa fase de cutting, que você tem que restringir. Claro, toda dieta mais restrita facilita a gente não alcançar as nossas recomendações. Mas, no geral, por que necessariamente a gente não alcança pela dieta? Quem disse? Vai ter que ser cada caso, não existe nenhuma regra dizendo para a gente. E mais do que pensar em suplementar, eu vou tentar, na minha dieta, incluir esses componentes que vão auxiliar o processo, mas sem esquecer o outro lado da moeda. Não adianta nada eu estimular esse processo se eu continuo sobrecarregando a origem desse processo estar sobrecarregado, que é a minha exposição. Eu nunca vou resolver o problema se eu penso simplesmente em acelerar o processo, porque eu continuo me expondo a muita coisa. Aí eu vou entrar no ciclo vicioso, que nunca vai se resolver. Então, a primeira coisa, a meu ver, e aí é total opinião minha, com base no que eu já vi, mas que eu acho um pouco mais lógico, para eu resolver esse problema todo aqui, é claro que eu tenho que pensar nesses cofatores, mas eu tenho que primeiro pensar em como reduzir a minha exposição. Aí vai ser muito mais fácil eu alcançar isso tudo em quantidades plausíveis de garantir um bom funcionamento orgânico. E o outro ponto que a gente já começou a conversar é que se eu tenho o caso da microbiota alterada impactando no meu desfecho de obesidade e as suas comorbidades, como é que eu mexo nessa microbiota? De novo, considerando que técnicas de biologia molecular que são muito recentes estão começando agora a arranhar a superfície desse balaio para identificar quem que está ali, que a gente não sabe nem direito quais são os micro-organismos que estão ali, muito menos o que eles estão fazendo. Mas a gente já tem uma série de evidências de que os fatores ambientais que mais impactam, porque fumo impacta, álcool impacta, uma série de coisas impactam, medicamentos impactam, os próprios xenobióticos impactam, como a gente viu, mas o que mais muda é
dieta. E o que da dieta? Então, esse é um outro ponto que a gente está começando a trabalhar lá no Instituto. Qual é o componente, pensando no consumo alimentar real, né? O que as pessoas estão consumindo que geram microbiotas diferentes, com impactos metabólicos diferentes. Como é que a gente pode, de repente, com essa informação, pensar realmente numa estratégia dietética de modular beneficamente essa microbiota? E aí, não com modelos animais, a gente está começando a trabalhar com humanos nesse sentido. Então, esse trabalho também é um trabalho de revisão, mas eu acho bem interessante, eu vou pensar duas coisinhas que ele traz no final. Eu gosto que ele é muito visual, ele traz várias figuras, tabela e coisa e tal. Ele foca em dois modelos que já têm trabalhos em humanos, modelos de padrão dietético. Porque, de novo, como eu botei ali, uma coisa é o nutriente isolado, outra coisa é a dieta como um todo. Padrão de dieta ocidental já mostrou alterar essa microbiota, induzindo inflamação. Por outro lado, um padrão de dieta mediterrâneo também altera, só que em outras proporções, vou pegar um exemplo bobo aqui, reduz bifidobactéria, que aumenta a bifidobactéria, mas que essas mudanças impactam de forma positiva, prevenindo inflamação, reduzindo o risco de doença cardiovascular, DM2, obesidade, etc. e tal. Bonito, mas não podemos pensar em trazer a dieta mediterrânea para o contexto do Brasil. Ninguém aqui mora na Itália, gostaríamos todos, né, de morar lá na Sicília, uma coisa linda, maravilhosa, mas a gente está numa nossa realidade que tem, até culturalmente, por questões socioeconômicas, características muito distintas. Mas se a gente for ver a origem, qual é o princípio dessas dietas, né? A dieta padrão ocidental é uma dieta com baixa quantidade de fibra, grande quantidade de gordura saturada e gordura trans, açúcar simples e proteína animal. Muito em função também do uso de produto industrializado. O que a dieta mediterrânea tão falada se baseia? Independentemente do alimento dentro de cada categoria ou do alimento que está fornecendo este nutriente. São dietas com alta quantidade de fibra, seja pela leguminosa, pelas oleaginosas, pelo consumo de frutas e hortaliças, grande quantidade de compostos bioativos, bastante gordura monoinsaturada, uma proporção equilibrada entre proteína animal e proteína vegetal e grande participação de produtos in natura. Que não seja o tomate, a oleaginosa, o grão de bico. A gente tem o feijão, a gente tem a goiaba, a gente tem as nossas fontes dessas mesmas substâncias. É a gente entender o que eles estão fornecendo com isso. E são modelos dietéticos que impactam positivamente essa microbiota. Então, o que isso quer dizer na prática, para a gente fechar, né? Eu adoro essas coisas de internet que dizem que essa frase é de Aristóteles. Não sei se é. Pelo menos não botaram, sei lá, Clarice Lispector, que é outra que eles adoram botar. Mas eu acho muito pertinente para o que a gente faz. O todo, quando a gente pensa em contexto de dieta, ele é muito mais rico e muito mais benéfico do que a gente pensar na soma das partes individualmente, né? Isso aqui eu trouxe como um exemplo. Um lanche, uma pequena refeição, um pacotinho de biscoito, um sanduíche com queijo, maionese, presunto, misto quente, convencional, nada demais, também nenhuma coisa fora da caixinha, e uma bebida industrializada. Por curiosidade, depois se vocês forem ler, foi de uma revista vinculada à indústria. Então, eles estavam se achando o máximo, porque eles estavam botando, e eu botei aqui sublinhado em vermelho, onde os aditivos entram para garantir essa refeição para vocês, com a menor questão de crescimento de fungo, aumento de vida de prateleira, que realmente é a finalidade desses aditivos. Mas a gente pensa num lanchinho básico. Só aqui eu tenho diversos emulsificantes e outros preservativos no pão para não crescer fungo. Eu tenho um antioxidante para prevenir a oxidação da batatinha frita. Se a gente for pensar aqui, eu ainda tenho uma quantidade grande de acrilamida. Se for um produto com alumínio dentro, eu posso ter BPA também. Eu tenho diversos nitritos e coisas do tipo nesses frios, né, do presunto ou outros. Esse queijo, ele tem corante, ele não é tão amarelo como a gente acha que ele é, na verdade. Muitos deles têm corantes, sim. Estabilizantes de diversos tipos, agentes de textura. A maionese, que eles usam aqui também, emulsificantes e espessantes, conservadores, edulcorantes, porque
nesse lanche todo, eles ainda botaram um exemplo de um refrigerante zero, né? Porque ele tem o edulcorante aqui para ter pouco valor calórico. Numa refeição simples. Então, quando a gente para pensar, não é que a gente também nunca vai consumir nada disso, mas é, de novo, qual é a frequência de exposição das pessoas hoje em dia a isso? É isso que elas comem todo dia? É isso que elas comem no jantar, porque, afinal de contas, jantar engorda, eu vou fazer um lanche? Então, quando a gente consegue reconhecer as fontes de exposição, fica muito mais fácil a gente intervir reduzindo. E por que isso grita tanto para a gente? Como é que isso conversa tanto com o que a Flávia comentou tão bem das pontos chaves do guia? Isso é um dado até antigo, mas foi o mais visual que eu trouxe para vocês. Isso impacta diretamente porque a gente sabe que a proporção de calorias vindas de ultraprocessados no Brasil tem aumentado. E não é só no Brasil. Não é à toa que a gente está causando esse incômodo tão grande em vários lugares do mundo, que está tendo briga feia em publicações. Não sei se vocês têm acompanhado. De cientista aqui com cientista ali, assim, briga quase um xingando o outro no nome da mãe. Porque está gerando um incômodo, está gerando um desconforto. A gente tem diversas publicações, não só associando com obesidade, mas com outros desfechos clínicos. Saiu esse ano o primeiro fazendo correlação com risco de câncer, inclusive. Então, a gente está começando a entender. E qual é a grande diferença? Qual é o problema quando a gente fala de ultraprocessado? É a questão calórica? Ok, pode ser que seja. Mas não é só questão calórica. Quando eu troco essa linha aqui de cima, paro de comer fruta, vou comprar um picolé, em vez de comer aveia de manhã, vou para o cereal matinal e assim por diante, eu tenho uma troca calórica que vai ter um impacto no meu balanço energético? Vou. Mas o que mais? É a baixa densidade nutricional? Então, quando eu faço o caminho inverso, que é o guia, que o guia se propõe, a gente priorizar uma maior frequência de produtos minimamente processados, eu tenho sim uma maior densidade nutricional, mas eu tenho com certeza uma menor exposição a xenobiótico, que vai indiretamente impactar naquelas outras formas novas que a gente tem olhado os fatores etiológicos da obesidade. Eu tenho mais fibra, eu tenho mais compostos bioativos. Então, por que eu necessariamente teria que suplementar aqueles cofatores se eu faço esse tipo de substituição? Não se engane, o cereal matinal é fortificado, mas não é a mesma coisa. Se a gente já discute isso tanto, apesar de ser uma medida importante e necessária da estrutura do folato, que é a desfortificação, para o folato que a gente tem em folhosos verde escuro, que a gente já sabe que é diferente também. Mas mais do que isso, é simplesmente uma questão calórica. E aí, só para a gente fechar, eu vou trazer um último exemplo de como eles são inteligentes e eles usam as nossas palavras contra a gente. E se a gente não tiver esse papel de educador, que a Flávia tanto pontuou aqui, a gente vai sair perdendo. Não sei se vocês viram que saiu uma comemoração de uma rede de fast food pelo não sei quantos anos de um sanduíche conhecido deles. Eles fizeram uma propaganda de capa em jornais que eram distribuídos gratuitamente na rua. E aí, no final, eles colocam essa comparação. O sanduíche que estava fazendo aniversário, 500 calorias, com várias comparações de produtos. Inclusive com um prato de picadinho, arroz integral e feijão, que teria mais calorias, um espaguete à carbonara, que teria mais calorias, e um arroz com lentilha, quibe e ramos, que teria muito mais caloria. Olha como eles são inteligentes. Para a obesidade, querendo ou não, as pessoas ainda estão muito apegadas na questão calórica. Não à toa, estava conversando antes, eu e Flávia, dela comentar, gente, desesperador, pegar pessoas que comem creme cracker o dia inteiro. Porque caloricamente, de repente, vai ser menos calórico. Mas, gente, isso daqui não dá. Mas isso foi veiculado. E aí a gente tem que ter esse discurso, sim, de educador para desconstruir essa ideia e mostrar que a gente tem outras razões e, às vezes, a gente tem que usar daquelas estratégias mirabolantes e realmente trazer a coisa de ponta, olha, inovador, porque a microbiota do não sei o quê, para falar o básico, para convencer.
porque talvez seja um argumento diferente que convença a pessoa de fazer essas mudanças. Então, só para fechar, eu trouxe um pequeno exemplo que eu montei, mas isso a título de, já usei isso até em outras aulas, talvez alguém já tenha visto. Comidas. Nada demais. Um mingauzinho de aveia, porque eu sempre falo isso, eu amo mingau de aveia. Tem gente que é meio traumatizada da infância, de tanto mingau de aveia que já comeu. Mas eu amo. Pô, um mingauzinho de aveia com maçã e canela, pô, tem coisa mais gostosa? Só aqui eu tenho fibra de tipos diferentes, tem diversos compostos fenólicos, tanto da aveia como da maçã, da canela. Pensar num pratinho poderia ser qualquer um daqueles extraídos do guia que a Flávia mostrou, um arroz, feijão, uma saladinha, um frango. Tenho ali proteína que eu preciso para eliminar xenobiótico, eu tenho diversos grupos de compostos bioativos, compostos fenólicos, de cosinolato, carotenoide, tenho fibra de todos os tipos aqui. Lanchinho, aqui eu apelei um pouquinho porque talvez não seja factível para muitas pessoas, ok, pela questão do custo, das oleaginosas, mas foi só a título de representatividade. Um peixe empanado, aí vou entrar já no balaio da sonja. Por que a gente precisa ficar sempre com grelhado, né? A gente pode dar novidade, a gente pode estimular ele a conhecer outras formas de preparação e a gente deve. Então, aqui eu tenho diversos componentes, todos que vão me ajudar tanto para a microbiota como para excluir xenobiótico da minha circulação, com mínima quantidade de exposição. Então, é só um exemplo para a gente fechar do que eu comentei. Não adianta pensar só no que eu estou dando. Eu tenho que pensar no que eu estou deixando de sobrecarregar aquela pessoa. Tanto para a saúde de um trato gastrointestinal, como pela exposição de xenobiótico. Então, eu queria só fechar, deixo, óbvio, meu e-mail, se alguém precisar, posso disponibilizar depois com a Márcia para passar para vocês. Um parabéns a todos e que a gente continue se encontrando. Obrigada. Acabou que eu não bebi nada da água, né?